chegamos ao terceiro programa do podcast da Rafus Press e nesse programa vamos tratar da questão da decadência, o decadentismo e o neodecadentismo, especialmente no nosso caso, o neodecadentismo. O que significam esses termos e, enfim, que tipo de caminho eles nos propõem. Poderíamos começar tratando do campo semântico da decadência. Ela está sempre relacionada à queda, à derrocada, ao ato e efeito de decair, de entrar em declínio. Não é? Muitas vezes está relacionado também a eventos históricos. Um momento histórico de decadência, um momento histórico que uma civilização perde, digamos assim, o seu lastro moral ou político, perde as estruturas que garantiam o funcionamento até então daquela sociedade de uma maneira consideravelmente equilibrada, não necessariamente perpetuamente equilibrada. E falando em equilíbrio, a decadência está relacionada ao desequilíbrio. Por isso, muitas vezes, ela é apontada, inclusive, como sinônimo da ideia de entropia, uma ideia advinda da física, que é justamente essa desagregação por desequilíbrio de elementos, enfim, da própria matéria. Então a decadência, ela surge, a ideia da decadência, o campo semântico da palavra decadência aciona uma série de associações relacionadas com essa perda, né, essa degradação, essa perda de uma certa natureza mais ou menos, não perfeita, mais ou menos equilibrada, né, um estado de equilíbrio, de felicidade, talvez pudéssemos dizer, em que se encontra uma sociedade, um povo, um indivíduo, um período histórico, por exemplo, uma república, não é, ou um império. Ainda tratando dessa questão semântica, não seria difícil percebermos, né, não é difícil perceber, que a decadência está dentro de um campo disfórico, da disforia, da infelicidade, da impossibilidade de você recuperar um elemento perdido, uma unidade, não é? Aquela impossibilidade de recuperação de uma unidade sujeito-objeto que constitui o que, em geral, dentro do sistema de valores estabelecido na nossa civilização e em algumas outras também, inclusive não só no Ocidente como no Oriente, essa junção do sujeito e do objeto é a felicidade, não é? Então é um campo da disforia, não da euforia. Contudo, a decadência ela também pode ser vista como um processo de oportunidade, de chance de mudança, não é? O declínio de um império pode ser o surgimento de um novo sistema político, o declínio de uma determinada concepção moral ou de um tipo de civilização ou de um tipo de organização social pode ser o início de outras, não só de uma, né? Então, a decadência ela também oferece uma possibilidade imaginativa, utópica, de certa forma. E é essa possibilidade que está além, digamos assim, da admissão de que o termo é negativo, disfórico, e lida com a infelicidade, uma ideia de impossibilidade de junção sujeito-objeto, de uma perda de um elemento fundante, essencial para o indivíduo e para o coletivo, essa ideia pode ser negada. E é nessa base de negação que se encontra, digamos assim, a instituição estética da decadência, que teve o seu, que não é um evento, digamos assim, como usualmente aprendemos nas escolas, aconteceu apenas digamos assim, no final do século XIX e no século XX. Houve outros períodos estéticos de decadência, vou mencionar em breve, historicamente, né, que se identificariam com o mesmo período, mas é importante ter em vista que a decadência ela surge dessa oportunidade de uma mudança, e essa oportunidade gera um efeito estético instigante, eventualmente original, e que a gente vai tratar aqui. Um exemplo interessante de decadência é oferecido por Eric Auerbach, no seu livro Mimeses. Ele trata um dos temas centrais do livro, a transformação da ideia figural, da ideia de figura, da maneira como se representa a realidade na literatura. E uma passagem decisiva é efetuada pelo
realismo que se desenvolve a partir da Bíblia, da leitura bíblica, que institucionaliza, especialmente na Idade Média, um novo tipo de visão, não é? Onde trocando assim em miúdos, resumindo, a concepção clássica de visão modal, né, das diversos gêneros literários, que implicava numa divisão hierárquica ou hierarquizada da sociedade entre gêneros superiores ou elevados, gêneros inferiores ou baixos, populares. Superiores teríamos a tragédia, inferiores teríamos a comédia, por exemplo. O cristianismo se infiltra nessa estrutura e faz ela desabar, fazendo com que as duas estruturas, o inferior e o superior, por conta, inclusive, da própria concepção cristã, elas se encontrem em vários casos, mesmo dentro da épica, enfim, na Idade Média. Mas na Antiguidade isso já começa a acontecer. E isso é visto como uma espécie de decadência, até mesmo pelo leitor da época. E o Auerbach acompanha muito bem isso no segundo e terceiro, especialmente, capítulos do livro Fortunata e A Prisão de Petrus Valhomeres, né? Onde ele trabalha também um pouco com o Satyricon de Petrônio, que oferece um pouco dessa confusão, digamos assim, embora ainda dentro do registro clássico. Então aqui a gente vê a questão destacada até pelo próprio pensador e escritor Auerbach, de que a decadência nesse caso é o fim de uma visão de mundo. E esse fim possibilitou o surgimento de outra visão, não é? A decadência ela é um intervalo, não é? Forças políticas, especialmente da direita fascista, consideraram ou colocaram a decadência, o declínio, a degeneração, identificaram todos esses fatores, obviamente, para enquadrar seus inimigos dentro de um quadro mórbido, né? Então, seus inimigos teriam um problema mental, um problema psíquico, não é um quadro mórbido que é da arte degenerada. Mas isso, evidentemente, historicamente, não é assim que funciona, não é? Quer dizer, a decadência do estilo clássico resultou num novo tipo de literatura, em novos gêneros literários, como o mistério medieval, né? Quer dizer, a Idade Média ela tem um outro tipo de cultura, surgida, claro, da clássica, mas com novas diretrizes, e que em determinado momento, no Renascimento, essa estrutura também entrou em colapso, não é? E outras ainda surgiram. Não é? Então, o período do Renascimento Barroco, especialmente o período do maneirismo, também é visto por alguns como uma espécie de decadência. Então, a decadência, nesse sentido, ela é cíclica, obedece certos princípios histórico-culturais, e ela está longe de ser identificada só com um tipo de artista dandy ou enfim, que escapa da sociedade através do crime ou do que seja assim, ou das drogas, não é? Ou coisa do gênero, com o qual está identificada especialmente a arte, a poesia, enfim, do decadentismo. O decadentismo histórico, ele em geral é identificado com as últimas décadas do século XIX, primeiras décadas do século XX, com uma série, enfim, com um movimento em geral entendido como com forte peso estilístico, estilização, não é? Inclusive, próximo, por exemplo, no Brasil, isso acontece bastante próximo do parnasianismo, né? Digamos assim, do culto formal, esse novo barroquismo, esse novo quinhentismo, né? Quevedismo, gongorismo, né? Que é o o parnasianismo brasileiro. Por outro lado, essa escola, digamos assim, do decadentismo, ela se opõe às vanguardas históricas dos anos 20 ou anos 10 na Europa, enfim, elas chegam arrebentando essa concepção hiperromântica. Ela é vista assim também em alguns momentos como uma visão que retoma certas temáticas e certas batidas e certos lugares de uma prosa hiperromântica, estilo do Werther, por exemplo, ou do Byron, enfim, de subversão, não é?
Mas a verdade é que, historicamente, nenhum desses conceitos se aplica. Na verdade, o decadentismo é uma espécie de movimento de vanguarda, inclusive alguns autores decadentes ou simbolistas na prosa e na poesia, na literatura em língua espanhola, na América Latina especialmente, eles têm, como Rubem Darío, né, eles recebem o nome de modernismo, né? Então eles são uma expressão da modernidade, da contemporaneidade, uma primeira expressão vanguardista. Isso fica bem claro, inclusive no Brasil, né? Com a produção de alguns autores, como Gonzaga Duque, né? O Mocidade Morta tem essa natureza de exprimir um grupo de vanguarda, não é, diante da academia, diante dos valores da academia. Então, o simbolismo, de certa forma, ele tem, ou o decadentismo, ele tem uma natureza subversiva muito forte, uma vinculação mais política, uma concepção, digamos assim, menos transcendente, como o naturalismo, que é um irmão do simbolismo. Os autores simbolistas e decadentistas, eles partem digamos assim, da materialidade real, mesmo quando eles trabalham contos de fada, espectros, questões espiritualistas, questões sobrenaturais. Esse sobrenatural ele vem evocado de uma forma muito materialista, de certa forma, muito complexa ao mesmo tempo, com uma série de elementos históricos que dão que são menos, digamos assim, pitorescos, como se encontra, por exemplo, em Tieck, ou mesmo em Goethe, no romantismo clássico, ou em Walter Scott. Esses elementos são menos pitorescos e ressalta-se mais a brutalidade e ao mesmo tempo a recuperação histórica, quer dizer, a maneira como se reconta aquilo, como aquilo poderia funcionar, como aquilo realmente existiu, né? Aquele tipo de visão que impulsionava as pessoas no passado, um grande exemplo desse tipo de absorção da história, de percepção nova da história, é o romance Labar, do Huysmans, traduzido em português provavelmente como Das Profundezas, agora eu não tenho certeza, que é justamente um romance em que a figura do Gilles de Rais, o matador, né, o aristocrata que matou centenas de crianças, talvez milhares, não se sabe, das maneiras mais sórdidas possíveis, tendo em vista a produção de ouro e de alquimia. Essa história absurda, o Huysmans recupera numa chave metaficcional, com reinterpretação histórica, porque o romance dele realmente se passa na contemporânea. Não era um romance histórico, como os românticos adoravam, né? A recuperação da história através do romance histórico. Então, o decadentismo ele tem uma maneira de se apropriar da história muito própria, e uma maneira de interpretar essa história ao mesmo tempo, exercendo uma estrutura metaficcional. Por outro lado, as vanguardas, ou a concepção vanguardista, ela brota, né, de várias concepções decadentes. O Luciano Chiesa, né, um pesquisador ítalo-americano, ele trabalhou, né, especialmente, enfim, no doutorado dele, com o Luigi Russolo, não é, o grande músico e artista do futurismo, e ele prova na pesquisa dele que o Russolo, assim como outros, inclusive o próprio Marinetti, eram intelectuais informados pelo decadentismo, que produziram peças decadentistas, e que essa produção, essa concepção, inclusive, que tinha um estofo de recuperação até do passado, né, de certas figuras do passado, digamos assim, artístico glorioso da Itália, né, tinha uma chave nacionalista sempre, eram figuras, enfim, surgidas no decadentismo e que foram aos poucos radicalizando, embora nunca tenham perdido essa base, que no caso do decadentismo é uma base não exatamente irracionalista, mas uma base fortemente crítica da concepção de história e da concepção de ciência estabelecida pela sociedade. Então o próprio Russell ele retomou, né, o ocultismo, que é uma das bases do decadentismo, né, um certo tipo de ocultismo no fim da vida dele, abandonando o vanguardismo extremo das suas primeiras produções. Então, o decadentismo ele é uma expressão, sim, de vanguarda, ele não é uma retomada do romantismo, ele tem características muito próprias, e o decadentismo, falando agora realmente daquilo que está consagrado
nas academias e nas, digamos assim, enciclopédias de literatura. Contudo, esse decadentismo ele tem características muito próprias que historicamente estão sendo desveladas só agora. Muitas delas pela natureza, inclusive, digamos assim, artisticamente o decadentismo ele se situa numa espécie de revolução estética entre o Art Deco, o Art Nouveau, não é? Os artes de ofícios, né? E a revolução no que tange a produção de livros, que eu já mencionei como movimentos como o Private Press, mencionei no primeiro podcast, e que se espalhou pela Europa, tendo novas e pelo mundo, né, chegou ao Brasil, inclusive, tendo interpretações muito próprias, né? Então, existe todo um contexto muito complexo do decadentismo que apenas hoje em dia começa a ganhar realmente uma relevância através de pesquisas mais, digamos assim, mais amplas e que tocam em outras concepções, outros desenvolvimentos que não aqueles consagrados pela enciclopédia escolar. Mas como poderíamos definir o decadentismo? Pelo menos esse do século XIX, que tem relação direta com o neodecadentismo, que já é mencionado, e que tem a ver com os autores da Raffles Press. Bom, existem muitas características e muitas discussões interessantes. Eu ah, faço referência direta a um autor, editor e tradutor brasileiro, que é o Camilo Prado, tem muito mais conhecimento na área, muito mais domínio também disso e pesquisas muito aprofundadas. Ele é doutor em literatura nessa área, trabalhando com Villiers de Elis Adam. Então, as questões mais técnicas, creio eu, e a discussão mais aprofundada, eu opto que o ouvinte realmente procure a editora Nefilibata, né, de Santa Catarina, que é uma das melhores do país e é uma referência nesses assuntos, né? Aqui, no nosso caso do presente podcast, vamos trabalhar com conceitos operacionais que são mais fáceis de se manipular, com efeitos muito mais pedagógicos, né? Que é mais ou pelo menos de explicação e de, enfim, exemplificação. Bom, o decadentismo ele tem, em primeiro lugar, como eu disse, um certo parentesco com o naturalismo. Então, a percepção, e isso tem um motivo que também é uma característica que eu vou mencionar mais adiante, a percepção do sobrenatural, ou de um certo universo feérico, que havia muito no romantismo, ela é alterada. E é uma percepção na qual muitas vezes um elemento, digamos assim, muito mais irônico, muito mais da natureza da necessidade de interpretação, que é deixada um pouco ao leitor, não é? E que cria um efeito de mistério, é empregada. Então, digamos assim, a tragédia ela contava com uma ideia de destino, não é? De, a origem digamos assim, do problema do Édipo é uma origem que está relacionada à família dele, etc. Então, o destino é muito importante na tragédia clássica e isso era compreendido por todos, né? No caso das tragédias ou digamos assim, dos elementos terríveis que surgem nas narrativas decadentes, há muito de ironia, de jogo, da possibilidade de interpretação do leitor, de vazio. Não é? E nisso existe uma certa decadência, da descrença do destino. Não existe mais destino para justificar, ou pelo menos assim, para que exista uma explicação possível ao espectador, ao leitor, de uma tragédia ou de um fato tenebroso. O fato tenebroso acontece pelo desejo humano, não é? Ou pela conjunção de certos elementos políticos, ou simplesmente por uma ironia do destino, não é? Pelo acaso puro. Não é? A sociedade ela depende muito do acaso. Muitas coisas acontecem assim e a humanidade ela só está viva um pouco por causa desse acaso. Então a decadência, os autores decadentes, eles têm muito claro isso. Não é? Então o sobrenatural ele é esvaziado, né? Embora eles trabalhem muitas vezes temas ou formas clássicas, numa chave muito própria de recriação da linguagem, ou em alguns autores uma linguagem até mais clara e límpida, essa recriação, ou essa construção límpida, ela tem esse giro no vazio, que é na verdade o vazio da nossa própria existência em si, né?
do nosso sentido. Então, isso é um ponto importante. A materialidade também é um ponto importante, que isso distingue bastante dos românticos, que tinham uma certa tendência, digamos assim, da abstração um pouco, ou de questões muito de transcendência, né? Os decadentes não têm interesse em transcendência, eles têm uma materialidade muito forte. Então, isso digamos assim, fica muito claro na forte também tendência deles ao uso de drogas, enfim, de elementos de êxtase que eles consomem avidamente, né? Então, autores do período como Conde Stanbook, ele consumia morfina em doses gigantescas, né? Que alguns companheiros dele de noitadas, enfim, de esbórnia, do que seja, não conseguiam seguir, muitas morriam, isso aconteceu pelo menos em um caso documentado pelos familiares dele, morriam em decorrência do que ele consumia como se fosse bala de hortelã, né? As pessoas consumiam aquela morfina concentrada e faleciam, né? Tinham uma síncope, enfim, um derrame. Então, o uso desses entorpecentes, nesse caso, é estético. Eles têm uma função quase estética também. E por fim, existe essa oposição à noção de status quo. É importante ter em vista que, quando muitas vezes um autor especialmente decadentista, parece estar trilhando um caminho irracionalista, existe também, às vezes, um preconceito lateral, que é muitas vezes determinado pela história em alguns autores, com minorias como judeus. Isso não quer dizer que eles sejam necessariamente racistas ou que irracionalistas, né, no corte fascista, né? Embora, como eu disse, o decadentismo ele tenha alimentado um pouco certas vanguardas mais voluntaristas e mais racionalistas, como o próprio futurismo, no decadentismo em si, a maneira como isso é tratado, o místico, o mítico, né? Como eu disse, eles não deixaram isso de lado, né, diferente dos naturalistas. Mas o elemento irônico, né, que entra muito forte aqui, ele desarma as possibilidades de leitura exclusivamente fascista, não é? Que poderia até mais fácil de acontecer numa recuperação ingênua, não é? Quer dizer, não é também exatamente o que os românticos queriam, mas uma recuperação ingênua do romantismo até favorece essa visão. Isso é impossível no decadentismo, porque sempre existe o elemento irônico que desarma as possibilidades de heroísmo, né? De construção heróica de personagens, enfim, que recuperam, né, alguns autores românticos para o fascismo e tudo mais. Então, embora eles busquem também no místico e no mítico elementos de subversão do status quo, isso não quer dizer que eles são irracionalistas imbecis ao estilo de fascistas atuais ou históricos. Por outro lado, o decadentismo ele desenvolveu suas próprias, digamos assim, estilos, né? Estilos muito próprios dentro do decadentismo e até alguns gêneros, o que é muito curioso, porque é uma escola considerada muito frágil estruturalmente, né? Os autores, eles foram, no caso da Inglaterra, foram literalmente perseguidos, né? Como é o famoso caso de Oscar Wilde, que principiou um declínio generalizado de publicações decadentes na Inglaterra, né? E alguns morreram de overdose, isso aconteceu com o Steinbock e com outros, mas no continente também, na Europa, né? Eles, enfim, foram identificados com a arte degenerada, mas conseguiu-se uma série de ramificações curiosas e até da criação de gêneros muito específicos, né? Então, o Villiers de l'Isle-Adam, por exemplo, que é um autor, ou Léon Blois, né, que são autores decadentes ou, enfim, próximos ao decadentismo, né? O decadentismo não era uma escola programática com manifestos e adesões como é o futurismo ou o surrealismo. Ele foi, digamos assim, estabelecido a posteriori, né? Muita coisa decadente, muitos autores foram jogados esse balaio a posteriori. E, posteriormente, balaios menores foram configurados quando da necessidade, não é, de especificação dessa escola, dessa mentalidade, né, dessas construções estético-ficcionais ou poéticas muito específicas, que são do período decadente, ou do decadentismo do século XIX, XX, né? E, então, Léon Blois e Villiers de l'Isle-Adam desenvolveram um tipo muito peculiar de conto, que era chamado de conto cruel,
o Leon Blois denominou os contos cruéis dele de histórias desagradáveis. Enfim, a ideia são contos configurados explicitamente com a intenção de não exatamente agredir o leitor, mas desarmar certas concepções que o leitor carrega, através justamente de um exercício de crueldade que antecipem muito as visões do teatro da crueldade do Artaud, enfim, e do teatro pânico, posteriormente do Arrabal, e de outros grandes assim, adeptos de uma arte performática ou vanguardista extremada. Os decadentes eles já tinham a sua própria visão, não é, desse desarme, e ele era elaborado, foi elaborado, né, por Delis Ledan e por Leon Blois dessa forma, na forma de contos que, de certa maneira, agrediam, né, a percepção do leitor e a maneira como o leitor organizava as ideias a partir do conto tradicional, especialmente do conto publicado em revistas, né? Esse tipo de material também era publicado em revista, então isso meio que confundia, violava muitas regras e estatutos das narrativas usuais dessas revistas, né? Então esse é um exemplo, né? Os contos cruéis eles continuaram, persistiram, alimentaram a ficção policial, por exemplo. Uma autora como Patricia Highsmith, ela utiliza a concepção de contos cruéis, né? Um outro caminho é o desenvolvimento de um tipo de ocultismo subjetivo muito peculiar, que foi, por exemplo, praticado por Arthur Machen, ou Machen, enfim, não é? O autor galês, e que teve uma influência imensa posteriormente, né? Numa série de autores, até no caso da Inglaterra, chamam Eichmann, né? Outros autores mais ou menos próximos da vaga decadentista, como o Alfred Kubin ou o Gustav Meyrink, eles também tiveram uma relação mais ou menos indireta ou direta com o ocultismo e desenvolveram suas próprias visões disso, né? O romance ele não é apenas uma expressão, digamos assim, ficcional de certos princípios religiosos ou místicos, né? O romance ele é imbuído de uma certa concepção de mundo relacionada a essa visão oculta, não é? É algo que já na modernidade foi praticado pelo próprio Fernando Pessoa em alguns textos dele. O próprio texto ele funciona como uma arma de êxtase ou de busca desse êxtase. Então ele reconfigura, digamos assim, as imagens e as metáforas tradicionais dentro desse parâmetro místico ou ocultista ou iniciático, enfim, esse parâmetro que aparentemente se desvela nas páginas, não são só aqueles sentidos ali como estão colocados. Então esses são apenas alguns exemplos, né? Os contos cruéis e as tendências ocultistas eu pretendo abordar futuramente em outros programas do podcast. Por fim, o neodecadentismo, né? Ele surge por conta de pelo menos uma coletânea pela Snuggly Books, de nome Drowning Beauty, The Neo-Decadent Anthology, editada por Daniel Corrick e Justin Ises. Essa coletânea, ela tem um ponto muito especial de inflexão e ela aglutina vários autores, como Damian Murphy, o Brendan Connell, o próprio Justin Ises, que trabalharam também participaram de algum tipo de coletânea ou publicação da Rafus Press. E a ideia desse neodecadentismo é uma recuperação de um tipo de percepção irônica do sobrenatural, do mítico, da beleza em si, não é? Através de novos parâmetros relacionados à ideia de rito, de repetição, de iniciação, de processos histórico-políticos que se aglutinam e interferem, né? De uma nova concepção de narrativa, não é fragmentária, impossível de recuperação de uma totalidade, né? Que você percebe que a totalidade é impossível de se recuperar naquele tipo de narrativa. Enfim, esse tipo de trabalho que nós temos no neodecadentismo. De fato é um nome poderoso, possui bastante ressonância, há outros autores, não é? Eu vou mencionar na bibliografia, vou colocar essa coletânea da Neodecadente, algumas outras que poderiam tranquilamente estar enfechadas nesse tipo de ciclo neodecadente, mas talvez neodecadente não seja o termo mais correto para esse tipo de ficção, ou pelo menos ele não consegue agregar os muitos autores e muitos interesses em jogo.
Qual seria outra possibilidade? Bom, vejamos isso no nosso próximo episódio do podcast da Rafus Press.